Nós vamos ver agora um recurso muito importante no Word, que é o recurso de salvar documentos e depois, claro, recuperá-los. Então, vamos trabalhando com o documento, você está trabalhando com ele, inserindo texto, inserindo imagem, configurando, formatando. Você precisa salvar esse documento para que posteriormente, ou no dia seguinte, ou mais tarde, enfim, você possa depois recuperar. Essa, na verdade, é a grande formato de criação dos editores de texto, é justamente para você ter esse tipo de recurso. Antigamente, você fazia numa máquina de escrever, você não podia ter reformatar esse documento, essa carta, enfim. Então, agora você salva esse documento, recupera depois e continua trabalhando, altera. Enfim, você consegue ter diversos recursos. Como é que a gente faz para salvar um documento no Word? Este documento eu não salvei nenhuma vez. Eu estou trabalhando com ele, mas eu nunca salvei. Então, para isso, eu posso ou vir aqui no menu Arquivo, tudo que está referente a abrir e salvar no Word fica aqui no menu Arquivo. Eu clico em Arquivo, ele me dá diversas opções, sendo que eu tenho duas aqui, de salvar e salvar como. A diferença entre elas é a seguinte: neste caso, eu não tenho diferença porque eu não salvei esse documento ainda. Porém, a diferença entre salvar e salvar como é que salvar, neste caso, eu vou salvar a primeira vez, aí eu volto para o documento, faço alguma alteração, se eu clico em salvar, ele simplesmente salva em cima. Ou seja, ele grava no mesmo arquivo todas as alterações que eu fiz. Se eu clico em salvar como, ele vai salvar, ele vai me abrir uma caixa de diálogo perguntando como é que você quer salvar. E aí eu posso salvar com outro nome. Para isso também nós temos um atalho na página principal, que é esse disquete, esse formato de disco, que é o salvar, atalho Ctrl B. Então, salvei a primeira vez, vou trabalhando o documento, está ficando bom, é isso que eu quero. É importante você criar o costume de sempre salvar esse documento, para você não ter perigo de perdê-lo caso você tenha algum problema no computador. Então, você pode vir salvando o documento por aqui, ou pressionar Ctrl B, ou ir lá no menu Arquivo. Então, vamos lá no menu Arquivo, Salvar. Ele me pergunta aonde eu quero salvar e me sugere as pastas recentes. Então, eu posso, inclusive, essa versão do Word agora tem uma integração muito forte com a internet. Então, eu posso, se eu tiver conectado o meu Windows com a minha conta da Microsoft Online, eu já posso salvar diretamente online no meu drive de internet. Eu posso salvar no meu computador ou adicionar um local. Eu vou salvar no meu computador, dentro da pasta Documentos, seleciono a pasta, ele já me mostra aqui o conteúdo da pasta e me pede um título do texto. Eu vou digitar aqui curso de Word. Então, eu digito aqui o nome do texto que eu quero, o tipo do documento. Nós estamos com o Word 2013. Pode acontecer, o Word 2013 tem um formato de salvar arquivo que é específico dele e de algumas versões, mas versões mais antigas não são compatíveis com esse formato. Então, se você precisar, por um acaso, enviar esse arquivo para alguém que tem uma versão antiga do Word, você pode clicar aqui em Tipo e selecionar, por exemplo, documento do Word 97/2003. Então, a partir da versão 2003 do Word, ela já é compatível com esse padrão normal que o Word 2013 salva. Porém, se for necessário abrir esse documento com uma versão antiga, ou seja, entre 97 e 2003, você deve selecionar essa opção e aí você cria um arquivo compatível com versões anteriores. Esse tipo de arquivo deve ser selecionado somente quando você tiver que enviar isso para pessoas para algum computador ou para alguém que realmente tenha uma versão antiga do Word. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar utilizando um recurso que possui o Word 2013 que no Word antigo não tenha. Então, você pode perder esse recurso no seu documento ou ter um problema aí de compatibilidade. Aqui também te dá a opção de você salvar PDF. PDF que é um tipo de documento muito utilizado, principalmente para envio de arquivos, envio de documentos, para a pessoa visualizar apenas ou visualizar e imprimir. Então, aqui o Word 2013 já traz por padrão a opção para você salvar como PDF.
nós vamos, lembrando que se você salvar esse documento com PDF, depois você não consegue abrir ele no Word para editar. Então, o documento que você trabalha, o documento original, é importante você salvar ele como documento do Word. Você tem essas opções que é interessante utilizá-las quando você for dar, por exemplo, um save as, um salvar como. E aí você salva uma cópia numa outra versão. É importante sempre salvar o documento original no formato padrão. Determinei aqui o nome do arquivo, eu vou salvar e agora eu tenho o documento salvo na minha pasta documentos. Aqui em cima, na barra superior, ele agora me traz o nome do documento, curso de Word, e eu posso, por exemplo, a cada alteração que eu fizer, pressionei Enter, criei um novo parágrafo, eu venho aqui e só dou um salvar, ele já salvou esse meu documento. Se eu venho aqui e apago, posso voltar lá, salvo, e estou salvando o meu documento. Como é que eu faço para abrir esse documento? Então, eu vou fechar aqui o Word, fechei o Word, volto para trabalhar no dia seguinte, eu quero abrir aquele documento. Vou lá no Windows, seleciono aqui para abrir o Word e na tela principal ele vai me mostrar aqui os documentos recentes. E aqui está o meu curso de Word. Eu posso selecionar para abrir outros documentos ou documento recente. Esse ícone que ele traz ao lado do documento recente é para ele fixar nessa lista. Então, por exemplo, eu fiz esse curso, nós estamos trabalhando com esse curso de Word. Se eu fizer mais 10 documentos, ele vai aumentando essa fila e essa fila tem um tamanho. Vai chegar uma determinada hora que esse curso ele vai estar no final da fila, ele vai sumir dessa lista. E aí eu vou ter que clicar aqui para procurar esse documento. Se for um documento que você costuma trabalhar sempre com ele, você pode clicar nesse botão, ele vai trocar o ícone para uma taxinha como se ele tivesse fixado e ele, ou seja, esse documento não vai sair mais dessa lista. Toda vez, por mais que você tenha documentos recentes aqui, uma lista grande, esse documento nunca vai sair dessa lista. Então, eu posso simplesmente ou clicar em cima do ícone aqui do documento recente, ou clico para abrir, se por um acaso ele não tiver listado, clico para abrir, ele me fala, olha, onde que está o documento que você quer abrir? Me mostra novamente um atalho para documentos recentes, ou então eu vou em meu computador e ele me mostra as pastas mais comumente usadas, ou seja, a área documentos e a área de trabalho, meus documentos, e aí ele me abre aqui e fala, olha, qual que é o comando, qual que é o arquivo que você quer abrir? É esse cara aqui, curso de Word. Clico em cima dele, dou um abrir e eu tenho o meu documento trazido de volta. Então, essa é a forma de você manipular, salvar e retomar esse arquivo para trabalhar. Um outro comando que é muito importante no Word é o comando de imprimir. Eu quero imprimir esse documento. Para imprimir, eu venho aqui em Arquivo e eu tenho a opção Imprimir. Ele vai me trazer aqui um preview desse arquivo, ele vai me perguntar que impressora que eu quero usar e traz aqui a impressora padrão e ele me traz algumas configurações. Então, aqui o que é importante ele me traz aqui a opção de todas as páginas, eu posso selecionar todas as páginas, eu posso selecionar somente a página atual, por exemplo, se você tem um documento com diversas páginas e quer imprimir somente a atual, ou você pode ter uma seleção. Eu quero, por exemplo, a página 1, eu quero imprimir da página 1 até a página 3, então eu faço dessa forma, ou eu posso imprimir, eu quero a 1, eu dou a vírgula, eu quero a 2 e eu quero a 4, por exemplo. E aí ele vai me imprimindo as páginas de acordo com o que eu quero. Se você tiver dúvida em como configurar isso, passa o mouse aqui e ele te dá o exemplo aqui embaixo. Olha, você pode digitar ali 1, vírgula, então o número que você digitar, vírgula, o outro número é a página que você quer. Se você utiliza o traço, é um intervalo, ou seja, da 5 até a 12. Seleciono aqui orientação, se é retrato ou paisagem, o papel que eu quero imprimir e clico no botão quantas cópias, se eu quiser mais de uma cópia aqui que eu configuro, e eu clico no botão imprimir, esse documento vai ser enviado para a minha impressora.